Estamos aqui com nossa live sobre Xangai, dando continuidade à nossa viagem pela China. Ontem eu falei de Suzhou, hoje eu vou falar de Xangai. Tenho muitas coisas para compartilhar com vocês aqui. É uma cidade de muitas camadas, é uma cidade de muitas formas diferentes de entender como ela constrói e como ela sustenta. Nossa, quem está por aqui? Muito bom, Botox Anápolis. Meu querido! Olha, tem uma história maravilhosa de muitas coisas que a gente viveu juntos. E a gente amaria que você viesse pra China com a gente, né? Muitas saudades, muitas. Olha, Ana Marqueteira, Bel, você mora no meu coração e não paga aluguel. Que bom, que bom. Gente, eu vou falar aqui, novidades, quero saber as novidades. Muito bom, muito, muito bom. Eu, junto com a Fase Nova, a gente organizou uma missão muito especial. Temos a querida Nawara aqui hoje. Olha, vou falar um pouquinho da missão que a gente vai criar para vocês. Eu tô trazendo online um pouquinho da minha percepção e de como a China transformou tudo para melhor na minha vida, nos meus negócios. E a gente está aproveitando para fazer esta viagem por lives, para você que quer conhecer um pouquinho mais da China, mas para quem tem vontade, disponibilidade de querer ir ver com os próprios olhos, sentir com a própria pele, caminhar com os próprios pés. Pois é, nós fizemos uma curadoria incrível, onde você mergulha e vivencia o que tem de não só mais raro na China, mas de mais profundo e de mais maduro. E eu tava até conversando aqui, né, na Fase Nova. Eu acho que a grande entrega que é possível você trazer para sua vida e para os seus negócios ao ver a China em camadas profundas. E não é fácil, tá? É exigente. Mas tem muitos lugares no mundo e muitas pessoas que trabalham com sabor construção. Mas lá realmente é construção, não é só sabor construção. Então isso é uma das coisas que pode atualizar inúmeros aspectos da sua vida. E vamos falar de Xangai então, vamos lá. Gente, Xangai não começou como cidade grande, tá? Eu vou contar um pouquinho da história de Xangai, um pouquinho não, até um montão, tá? E depois eu vou chegar em cinco palavras que pra mim representam essa cidade. Eu fiz isso ontem, quanto a Suzhou também. E a história de Xangai é repleta de muitas camadas, tá bom? Falar aqui em 40 minutos, em 1 hora, é um resumão. Mas eu vou entrar em detalhes e sutilezas que eu espero que faça você mergulhar no que tem de tão único na cidade de Xangai. Uma das cidades que eu mais amo no mundo e uma das cidades que mais me trouxe riqueza em muitos âmbitos, tá bom? Então vamos lá. Antes de ser a Xangai de hoje, Xangai foram muitas coisas, inclusive nem era chamada Xangai, tá? Xangai fica no delta do rio Yangtze, então é uma região que é rica em relação a tá no caminho de fluxo de diferentes comércios, né? Mas, quando a gente pensa 2000 anos atrás, era uma sucessão de pequenos assentamentos costeiros, tá? Então, até a época, mesmo você pega assim, dinastia Song, que a gente já tá falando de 960 até 1200 e pouco, tá? Então, a gente tá falando aí 800 anos atrás, nem era chamada de Xangai, era uma região chamada de Huanqing, e era ligada à maior região de Suzhou, que tinha maior protagonismo, né? Então, ontem a gente falou de Suzhou, eu expliquei também a história de Suzhou. Xangai só vira realmente, oficialmente, um condado, chamado de Xangai, já na dinastia Yuan. Isso lá para 1292, algo assim, tá? Só que ainda assim, por mais que vira um condado, ele é mais regional, ele ainda é menor, ele não tem protagonismo global, tá bom? Daí nas épocas da dinastia Ming Qing, que a gente tá falando até 1800, vai? Xangai até cresce, mas ainda é um porto secundário. Ela é mais periférica,
ela não tem identidade global. Tem cidades muito mais importantes na época, a gente pega Beijing, até mesmo Nanjing, Suzhou, que foi que eu mencionei ontem para vocês. Então, assim, sim, ela está no delta do Yangtze, que é uma região rica, mas na época, até 1800, o papel principal dela era conectar cidades como Suzhou e Hangzhou, era conectar redes internas, né, de rios e canais, e era mais relacionado a comércio de arroz, seda, algodão, né? Então, até 1800, Xangai até conectava mundos, mas eram mundos dentro da China, tá? Xangai não era a porta oficial para o mundo, e inclusive, se a gente olha para a época da dinastia Qing, os estrangeiros só podiam comercializar em portos específicos, e o principal era Guangzhou, Cantão, né? Então, naquela época, a lógica da China era muito centrada em si, naquela época. A China se via como centro, inclusive, para quem não sabe, a palavra China em chinês, não a China, é outra palavra, que significa império do meio, né? Então, ela realmente se via como centro do mundo, muito centrada nela. O comércio externo não era nenhuma prioridade estratégica para ela. E essa conexão global era limitada por escolha política. Então, qual que é o resumo? Até 1800, Xangai não era um destino. Ele era um ponto de passagem, né? Então, era muito funcional, era altamente funcional, mas não era simbólica. Pessoal aqui falando que tá gostando, fico feliz. A Ellen falando, como assim? Aula gratuita de história e comercial, assim do nada? Pois é, essa é a abundância da vida. Espero que você esteja gostando, Ellen. Obrigada pra quem tá comentando aqui com coisas carinhosas. Gabriel, I love you, Bel. I love you, Gabriel. Neide tá por aqui. Boa tarde. Muito bom, gente. Vamos lá. Vamos, então, falar o que veio depois disso, né? Porque se até 1800 e pouco, Xangai era mais um ponto de passagem e não era funcional, como que Xangai vira o que virou nesses últimos 200 anos, né? E piora muito antes de melhorar. Então, vamos falar disso. Lá para 1840, rolam as guerras do ópio na China. E aqui daria horas e horas e horas e horas de detalhes para contar. Mas o ponto principal depois da Primeira Guerra do Ópio, lá em 1842, a China perde para o Reino Unido e um dos resultados é que Xangai é forçada a abrir seus portos ao comércio internacional. Então pensa, antes disso, era uma cidade funcional que conectava rios, cidades e regiões chinesas, né? Depois, ela vira um lugar que vai conectar a China como um todo. Essa mudança, ela não é fácil, mesmo sendo forçada após, né, uma perda de uma guerra. Mas o que acontece? Como que Xangai teve a habilidade de virar global tão rápido, né? Ela já tinha localização estratégica, ela já tinha cultura de comércio e ela já tinha muita experiência em fluxo, né? Agora, o mais importante que acabou acontecendo ali também e que fez com que tudo se acelerasse é que parte do que Xangai foi obrigada a fazer foi criar concessões dentro do seu próprio território. Então, os estrangeiros passam a ter concessões, que são territórios próprios dentro da cidade. Então, pensa numa cidade chinesa com pedaços não chineses dentro dela. E quando eu digo pedaços, essas concessões são literalmente cidades dentro da cidade. São áreas administradas por engenheiros, as leis são diferentes, a polícia é diferente, a infraestrutura é própria, né? Então, quando você olha lá para 1845, com a chegada da concessão britânica, ou 1848, com a cidade da concessão americana, ou 1849, com a chegada da concessão francesa, e tiveram outras mudanças depois, isso forçou Xangai a se abrir. Agora, poderia ter sido um desastre, né? E tiveram coisas muito desafiadoras. Mas o interessante de entender é que Xangai tinha um potencial não realizado. E isso acabou ativando um potencial que Xangai tinha. Esse crescimento virou até um paradoxo, se a gente ficar
realmente analisando, porque trouxe sim muita riqueza, trouxe sim muita modernização, mas trouxe desigualdade, trouxe na época super perda de controle. E Xangai, para os chineses, né, que se consideravam um centro ali, vira símbolo de progresso, mas também vira símbolo de humilhação nacional, né? É uma ambiguidade complicada. E daí, bom, nessa época, Xangai começa a ser conhecida como Paris do Oriente. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque não tem nada a ver com copiar. Tem algumas sutilezas interessantes para olhar lá para os anos de 1910, 1920, tá? Então, a influência direta da concessão francesa, que é uma área até hoje lindíssima em Xangai, né? Agora eles chamam de Former French Concession, né? A antiga concessão francesa. Era uma área com ruas super arborizadas, né? Com cafés, bistrôs, vida boêmia, com arquitetura europeia. Era literalmente um pedaço da França dentro de Xangai, tá? Dentro da China. Vida cultural intensa e sofisticada. Então Xangai vira um dos centros culturais mais vibrantes da Ásia. A gente fala em jazz, teatros, moda, revistas, cinema, vida noturna intensa, comparada na época, vamos pegar lá, 1900, às grandes capitais europeias. E nessa época começa a virar um centro financeiro com elite cosmopolita, né? Então começam a ter bancos internacionais, receber empresários, diplomatas, artistas. Recebe na época também muitos refugiados europeus fugindo da guerra, né? Então mistura forte ali de culturas, de classes sociais. O glamour e o caos, lembra até um pouco, Paris também tem glamour e caos, né? Então, Xangai naquela época não era só elegante, né? Ela era muito desigual, muito cheia de tensões políticas, tinha crime organizado, né? Assim, então, foi um período muito tenso, né? E quando a gente pensa nesse apelido que ela ganhou, Paris do Oriente, não tinha nada a ver com copiar Paris, de copiar Paris, tinha a ver com sofisticação cultural e vida urbana intensa, né? Então, Xangai, e o Anderson está comentando algo interessante aqui, né? Que depois se desenrolou em outras coisas que eu vou comentar, até a fundação do Partido Comunista, né? Então aqui a gente está no começo de 1900, a gente vai chegar em 49, quando o Partido Comunista vence, mas Xangai ganha esse nome de Paris do Oriente, porque era um lugar onde o Oriente vivia naquele momento com uma mesma intensidade cultural e urbana que Paris representava para o Ocidente na época, né? Então, unia a arquitetura europeia, vida cultural vibrante, riqueza global, só que tudo isso dentro do quê? De uma cidade chinesa, numa transformação mega acelerada. Imagina Xangai em 1920, gente. Só que daí o que acontece? Essas ocupações, elas duram um tempo, tá? Quando que começam a decair essas concessões e realmente o efeito estrangeiro em ocupar Xangai? Não é porque Xangai reage, é porque em 1937 começa a ocupação japonesa em Xangai. Então tem lá a guerra sino-japonesa, que é extremamente brutal, né? Então a cidade estava ali com tensão mais funcional, algo, né, mais com estrangeiros, mas também crescendo do seu jeito ali. Em 1937 começa a ocupação japonesa, as concessões continuam existindo, mas começam a perder a autonomia. É o início do fim, na prática, né? Xangai, naquela época, vira um lugar meio surreal, porque a guerra está acontecendo e a vida internacional segue acontecendo ao mesmo tempo, né? E eu acho que isso é um dos pontos. Eu vou falar 5 palavras principais de Xangai, mas tem uma que permeia 5, então tem até uma 6ª palavra acima de tudo, que é resiliência, né? Mas é curioso, porque nessa época, mesmo em guerra, ocupação, fragmentação, a cidade não para de funcionar, né? E por que isso? Estrutura. A gente vai falar bastante de estrutura nessa live. Você pega Xangai em 1937, 1940, ela estava parcialmente destruída, ela estava parcialmente ocupada, ela estava
parcialmente internacional, era uma cidade quebrada. Mas ainda comércio funcionando, pessoas vivendo, negócios acontecendo, operando, sabe? Então isso mostra o quão forte era, né? A cultura comercial, as redes econômicas ativas, a mentalidade pragmática, né? Assim, pô, uma guerra e isso acontecendo. E as concessões, elas criaram um efeito curioso, né? Essas áreas estrangeiras, que eram como se fossem bolhas de continuidade, né? Então, as áreas estrangeiras ainda funcionavam com leis próprias e com comércio e vida social. Era tipo uma ilha de normalidade por um tempo dentro de um caos, né? Então imagina, você tá no meio da guerra acontecendo ao redor e clube de jazz funcionando, festa acontecendo, né? Xangai viveu isso por anos, né? Tem muita adaptabilidade nessa época, né? Muita economia informal também. O que mostra um ponto interessante sobre a cidade de Xangai, que ela não depende de um único sistema. Virou nessa época refúgio global, mas o ponto é muito mais diversidade, muitas trocas culturais, muita complexidade social, né? Mas mesmo em guerra, Xangai se torna ainda mais global. E daí você pensa, pô, mas quando isso vai melhorar, né? Depois de 1941, tudo fica ainda mais duro. Porque o Japão assume controle total. Antes do Japão, a gente já tá misturando com Segunda Guerra Mundial, mas antes de ele perder a guerra, por um tempo, ele assume controle total da cidade, né? O que é mais impressionante, mesmo com tudo isso que eu falei, a cidade não colapsa, né? Então, o que acontece? Xangai é uma cidade... a gente vai falar de estrutura e resiliência, mas de certa forma ela não depende de estabilidade contínua para funcionar. Ela funciona apesar de instabilidade, sabe? Então ela tem uma capacidade de operar meio ao caos que cria um pragmatismo extremo, um foco em execução, uma adaptabilidade absurda, né? Então enquanto muitas cidades precisam de ordem para prosperar, Xangai aprendeu a prosperar dentro de desordem também, né? Então, bom, o Japão passa a ocupar também essas concessões estrangeiras. O fim formal das concessões é 1943. 2 anos depois, 1945, tem o fim da Segunda Guerra Mundial e a China retoma controle pleno de Xangai, né? Japão perde a guerra, tropas japonesas saem, China retoma o controle. Aí você fala, uau, fim da ocupação, né? Que bom, finalmente Xangai vai respirar. Não, porque fim da ocupação, mas não fim do conflito. O Japão se rende na Segunda Guerra Mundial, Xangai volta ao controle chinês, só que nessa época a China já está dividida internamente. Então, 45 não tem como ser um recomeço para Xangai. Foi só uma troca de um conflito externo, o Japão, por um conflito interno, guerra civil. Em 1949, o Partido Comunista Chinês vence, integra Xangai totalmente a um novo estado. Agora, o que você tem que entender aqui, Xangai passa por 3 choques seguidos. Cidade internacional, cidade ocupada, cidade reconfigurada ideologicamente. Então, não é à toa que é uma cidade altamente complexa, né? E ali, quando é absorvida pelo novo Estado, ela muda de cidade. Ela era um hub financeiro global. E, de repente, ela vira base industrial do Estado, né? Então, Xangai deixa de ser uma cidade conectada ao mundo e passa a ser uma cidade a serviço de um projeto nacional. E até mesmo quando começa a abertura chinesa, lá para 1978, 1980, e são criadas reformas econômicas, Xangai não é prioridade, né? As zonas especiais são criadas principalmente no sul, como Shenzhen. E o ponto da virada real de Xangai começa a acontecer em 1990, a gente é muito recente, né? Ela tem toda essa história que obviamente contribui para tudo, mas é muito recente. Por quê? O governo decide desenvolver Pudong, né? Que legal, a galera falando que passando para gostar desse conteúdo que está com muita profundidade e qualidade. E é difícil de encontrar. Fico feliz, porque eu tô sendo ousada de falar essa densidade aqui, né? Mas tá sendo bacana, porque é uma forma de honrar a transformação que a própria Xangai fez nos nossos negócios e em mim, sabe? Falar com superficialidade, e poderia ser ainda mais denso, né? Eu ainda consegui calibrar um pouco. Mas é uma forma de honrar
os pontos que realmente trouxeram mudança verdadeira pra gente também, né? Então, 1990, o governo decide investir, né, em Pudong, esse lado, vamos dizer assim, ainda mais moderno de Xangai, e com isso ativa investimento massivo, abertura a capital estrangeiro, construção mega acelerada. Então, uma coisa legal para você perceber aqui é que antes, Xangai se tornou global porque o mundo entrou nela, né? Tiveram concessões, foi forçada. Hoje ela é global porque a China decidiu se conectar ao mundo do seu jeito. Repara, Xangai virou o maior palco de mostrar para o mundo como a China decide como ela quer se conectar com o mundo, tá? E isso é muito profundo, né? Xangai não perdeu sua potência global. Ela ficou em pausa ali por algumas décadas, vamos dizer assim, mas ela voltou num nível ainda mais estruturado. E isso explica porque Xangai hoje tem... Você anda pela cidade, uma memória de sofisticação incrível, uma estrutura extremamente forte, uma sensação de potência contida, que pouco a pouco você vê sendo realmente viva, né? E a minha percepção do que eu aprendi, e é curioso, né? Assim, eu já fui 6 vezes para Xangai, já passei bastante tempo lá. É uma das cidades que eu, inclusive, cogito morar, né? Xangai tem muitas camadas e cada vez que você volta para a cidade parece que ela abre novas camadas para você. E eu acho que isso é real porque ela se construiu camada por camada também, sabe? De certa forma, se a gente pegar os últimos 200 anos, Xangai aprendeu a ser bela. Daí tem uma camada de estética que eu vou falar aqui, que é uma das 5 palavras. Depois ela aprendeu a continuar viva, mesmo sob pressão. E tem uma outra palavra que eu vou trazer aqui, que já é no âmbito da expressão. Depois ela aprendeu a se redefinir por dentro. E daí tem uma palavra que pra mim é muito forte em Xangai, que é identidade. Vou falar de cada uma delas, tá? E depois ela aprendeu a crescer incrivelmente. Toca numa palavra aqui que é ambição. E agora a impactar o mundo, que toca na palavra influência, né? Então, eu trouxe aqui uma leitura de Xangai bem diferente do que você vai encontrar. As pessoas vão falar de Xangai, elas vão falar de escala, elas vão falar de poder de execução, que é verdadeiro, né? Assim, Xangai é uma cidade de extrema escala e de te mostrar verdadeiramente assim algo totalmente diferente do que é possível fazer. Mas a leitura que eu quis trazer para vocês sobre ambição, identidade, influência, estética, expressão, é porque eu não queria mostrar a máquina Xangai. A máquina Xangai, sim, escala, execução, fluxo. Mas eu queria mostrar quem consegue operar dentro dessa máquina com estilo e presença, tá? Por quê? Porque Xangai é um lugar onde a ambição ganha forma, onde a identidade ganha clareza, onde a influência ganha estrutura. E tudo isso pode ser expresso com estética e com potência, né? Então Xangai não é só onde as coisas acontecem. É onde você descobre o tamanho da sua ambição quando ela encontra a estrutura, sabe? São muitas, muitas, muitas camadas. Eu vou falar algumas histórias pessoais aqui, porque talvez fique mais claro as mudanças que uma cidade pode fazer, até mesmo em negócios que estão em outros lugares do mundo, né? Não apenas diretamente para quem leva o negócio para lá. Então, camadas e mais camadas. Cada vez que eu volto à China, é incrível o quanto Xangai expande meu mundo, minha percepção. E cada cidade na China tem essa função, mas para mim a que deixa mais claro é Xangai. E eu queria começar com a palavrinha, vamos falar agora de 5 palavras. Identidade. E o que eu trago aqui é muito da forma como, depois de muitas viagens, depois de morar alguns meses na China, como que a gente pega aquilo que foi mais verdadeiro de transformação positiva pra gente e consegue traduzir e fazer chegar nas pessoas, seja aqui, né, numa live, claro que é um formato limitado, ou principalmente para quem estiver disposto a vivenciar e estar na China, como que a gente pode guiar com responsabilidade e com riqueza essa nossa missão Fase Nova da melhor forma, né? Então, as 5 palavras que eu vou trazer aqui, e Xangai é tão
detalhada na forma que ela realmente sabe o que ela quer, que cada uma dessas palavras vai ser modificada por outra, tá? Vocês vão ver como. Mas o que você vai ver aqui é muito do que a gente vai mostrar em inúmeros cases, visitas, lugares que a gente vai visitar junto à missão Fase Nova lá na China. Caso você tenha interesse, só dizer aqui, ou entra nos stories, vê o link que eu coloquei lá, ou entra na bio, vê o link que eu coloquei lá, tá bom? Mas vamos lá, primeira palavra. A primeira palavra é identidade. Mas Shanghai tem algo de deixar ainda mais estruturado. Então não vou falar só de identidade, eu vou dizer sobre identidade situada. Deixa eu explicar isso melhor. Identidade situada é saber quem você é dentro do contexto. E quando eu tô falando você, não é apenas você pessoa, né? É o seu negócio, é o seu produto, é o que você quer construir, né? Então saber quem você é dentro do contexto. Não é identidade fixa, no sentido de algo que eu sou sempre. É mais flexível, é saber onde está e como se posicionar com clareza ali. O que eu tô chamando aqui de identidade situada é como você se posiciona com precisão dentro de um sistema maior, no caso aqui Shanghai, sabendo quem você é e o que você entrega e onde isso encaixa, tá? Pensa numa identidade ajustada ao contexto sem perder a essência, que foi a história de Shanghai inteira. Ela teve que se adaptar para muito contexto, mas ela não perdeu a essência, né? Então, por que em Shanghai você olhar para isso e também para isso dentro de você, ou do seu negócio, ou da sua carreira é muito importante? Porque em Shanghai o sistema é grande, o jogo é estruturado, o valor precisa ser claro. Então, identidade situada aqui começa com o que você entrega, o que você recebe, qual é o seu lugar na troca. É engraçado, né? Tem algumas cidades na China que são mais soltas, assim, vamos dizer, né? Agora, Shanghai, por mais que é uma cidade extremamente sofisticada e é uma delícia vivenciar muitas das coisas que existem em Shanghai, Shanghai não é uma cidade que, se você quiser fazer algo com ela, ela quer alguém só de energia boa. Ela quer alguém de valor claro e mensurável. Então, quando eu falo de identidade situada, é saber exatamente o que você traz para a mesa. Não basta saber quem você é. Por quê? O que Shanghai quer saber é onde você está no jogo global, né? Ela quer saber, você está local, você está global, que mercado você ocupa, que território você quer jogar. Porque ela vai te dar espaço para isso se você tiver muita clareza sobre a troca que você consegue fazer, né? E detalhe, é um lugar ainda que você consegue testar, ajustar, explorar novos formatos. Isso é o que eu chamo de identidade situada, mas sem perder a essência. Então, Shanghai é um lugar, até pelas coisas que vivenciou, que se você não tem uma identidade tão bem situada, vamos dizer assim, se você é uma pessoa ou um negócio, ou que tá meio parado no tempo, ou que carrega peso, ou que tenta encaixar onde não faz sentido, ou que força posicionamento, ou que ensaia e não realmente age, cara, Shanghai vai te fazer perceber que para jogar no jogo de Shanghai tem muita coisa para melhorar, né? Então Shanghai olha para algo assim. Olha, Tássia querida, que saudades. Bel maravilhosa, beijo de Brasília. Beijo, Tássia. Raquel, sou muito sua fã, obrigada, Raquel. Que legal que vocês estão curtindo, gente. Camila, nossa, que legal, poderia ter um PDF sobre isso. Olha, a live tá com várias informações e vai ficar salva. Então você pode ouvir de novo aqui, extrair aprendizados, mas fico feliz que vocês estão gostando, gente. Então, esse ponto de identidade situada é saber o que você entrega, saber onde se encaixa e como se mover naquele sistema. Em Shanghai, identidade situada é a capacidade de alinhar quem você é com o sistema onde você está, entregando valor claro no lugar certo, com adaptação inteligente e sem carregar peso desnecessário. Cara, é incrível, né? Assim, parece até uma formulinha perfeita, mas é uma coisa que demanda um entendimento e uma depuração de qualidade do que se faz, do que se entende, e não só do que se sente, do que se faz com o que se sente, o que se sabe. Por isso que Shanghai é incrível, né? E eu digo assim, até pra mim, né? Shanghai, ela puxa pra isso, de, cara, que jogo eu escolho jogar? E como eu jogo do meu jeito, né? Eu lembro, 2017, a primeira vez que eu fui pra Shanghai,
que eu falei, uau, isso aqui realmente existe, eu achei aquilo incrível, né? Mas 2017 eu percebi que eu vi ali um tamanho real de um jogo que eu não estava pronta para sustentar plenamente. Então, Shanghai, ela te pergunta, agora que você viu, o que você faz com isso? Ela te mostra o que é possível e o que você faz com isso, né? Então, eu reparo que a primeira vez que eu fui para Shanghai em 2017 era mais, uau, isso existe. Em 2018, eu já estava no e dentro disso, quando eu voltei para Shanghai, onde eu entro nisso, né? E daí, claro, mais recentemente, com coisas muito mais estruturadas, eu comecei a perceber o que disso realmente importa porque eu estou criando, como eu posso expressar quem eu sou dentro disso, onde ainda pode haver um desalinhamento fino entre quem eu sou e o que eu sustento, se eu quero estar no jogo global ali, né? E daí tem um momento na China que, claro, depende de olhar para muitas coisas que muitas pessoas não vão nem olhar. Mas se você olhar e se permitir ser transformado, não é mais sobre, Shanghai vira uma referência externa. É mais sobre Shanghai também ser material de leitura interna estratégica e você não está mais tentando entender ou aprendendo a sustentar. Você está orquestrando, né? E Shanghai traz coisas muito legais, né? Eu acho que uma das perguntas ali, quando a gente fala de identidade situada, que Shanghai trouxe para mim, falando de algo pessoal meu, né? Você consegue sustentar a leveza sem perder profundidade? Porque o que acontece? Muitas pessoas, muitos negócios ao redor do mundo, em muitos lugares, conseguem sofisticar, mas daí perdem a essência. Ou conseguem simplificar, e daí perdem a potência, né? Então Shanghai pede para essa dança, né? Entre sofisticar sem perder a essência, simplificar sem perder a potência. E se você se deixar ser realmente atravessado por Shanghai, passa um momento que você não está mais tentando entender o sistema ou nem sendo engolido por ele, né? Você consegue se posicionar dentro dele, né? Então, esse é o primeiro ponto, identidade situada. Vamos para o segundo ponto? Fez sentido, gente? Eu sei que é um conceito novo. Eu, na verdade, fazendo essa live aqui, eu cheguei nesse conceito e achei que era uma forma boa de traduzir algo que, às vezes, é uma mistura, né? De não só o que você vive internamente, mas o momento do seu negócio e as possibilidades de crescimento que isso traz e, ao mesmo tempo, sendo muito único em relação a outros lugares, né? Legal? Que legal que fez sentido. Legal quem tá comentando. Valeu, Yara. Que bom que fez sentido, que gostou. Camila falando que foi maravilhoso, muito bom, muito bom. Gente, é uma alegria poder compartilhar um pouco disso com vocês. Foi um privilégio tudo que a gente já viveu e que a gente segue vivenciando ali na China. É uma expansão a cada vez. Raquel falando que fez sentido também. Muito bom, gente. Muito, muito bom. Então vamos para a segunda palavra. A segunda palavra é influência, tá? Mas vou fazer um adendo, né? Como cada palavra que eu vou trazer aqui vai ter um diferencial quando a gente olha para Shanghai. Influência estrutural, tá? Eu não falei lá no começo da live de que Shanghai, enquanto muitos lugares do mundo tem sabor construção, Shanghai tem construção mesmo. Então talvez seja por isso que eu tô trazendo essas palavras com essas qualidades extras, né? Não é só identidade situada, não é só influência, é influência estrutural, né? O que eu tô chamando de influência estrutural? Influência estrutural não é parecer influente, é realmente mover sistemas, né? Então a gente pega o exemplo que eu comecei a falar sobre o Pudong, a área de Pudong e o distrito financeiro. Nos anos 90, a China decide transformar o que é um lado vazio do rio em centro financeiro. Agora, o que é interessante disso? Não era um mercado pedindo ou uma tendência orgânica. Era uma decisão estratégica, né? Então, hoje, quando você vê ali inúmeros bancos globais, uma bolsa forte, né? Decisões que impactam a Ásia e o mundo. Isso é influência estrutural. Não é alguém, influente. É uma cidade que define o jogo, né? Então, a influência em Shanghai não tem a ver com visibilidade. Tem a ver com capacidade de mover estruturas inteiras. Então, é a capacidade de mover coisas, de afetar decisões, fluxo, pessoas. Tá bom? Legal? Então, estamos falando aí de influência estrutural. Agora vamos para a terceira palavra. A terceira palavra é estética. Mas como todas as palavras que eu vou trazer aqui hoje,
tem uma qualidade diferente. É uma estética funcional. A cidade é lindíssima, né? Assim, uau. É beleza com propósito, design que funciona, forma alinhada à função. É uma beleza que funciona, além de encantar. Encanta também, mas não só encanta, funciona. Olha, eu tenho um amigo meu que eu não vejo há muito tempo aqui. O Mid! Hello, welcome! Alguém que eu conheci no Uzbequistão. How are you, my friend? Muito bom essas lives que aparecem assim, muito bom, muito bom. E eu vou falar um pouquinho mais da former French concession, da concessão francesa, né? Porque é realmente uma área belíssima, mas não é só belíssima, ela é muito funcional. Então são ruas lindíssimas, são extremamente caminháveis, são cafés lindíssimos, extremamente funcionais e deliciosos. São prédios lindos? Sim, extremamente habitáveis. Eu não tô falando de uma estética, sei lá, instagramável, né? É uma estética que sustenta rotina, que sustenta presença, que sustenta vida, né? Então, em Xangai, o bonito é muito bem-vindo, mas o bonito precisa funcionar. Por quê? Porque o bonito que não funciona não sustenta. E Xangai é muito forte em sustentação, tá bom? Vamos falar agora da quarta palavra, expressão. Mas mais uma vez teremos uma qualidade que modifica a palavra, expressão com lastro, tá? Não é só mostrar, é expressar algo que tem base, que tem consistência, né? A cena criativa de Xangai é fantástica, né? Os artistas, os designers criam estética forte, mas estão conectados com o mercado real. Vendem, produzem, escalam, né? A arte só como expressão, que em alguns lugares é maravilhoso você poder vivenciar isso, não é tão presente em Xangai, né? Xangai é uma expressão, ela olha muito para expressão que precisa se sustentar economicamente. E tem inclusive espaços muito interessantes, galerias de arte, assim, tem lugares muito interessantes que foram estrategicamente desenhados para ficar economicamente de pé enquanto o artista, o designer, se expressa ali, né? Então, expressar em Xangai não é só criar, é sustentar o que você cria, né? Então, falamos aqui já de 4 palavras, vou falar a quinta. A quinta é ambição. Agora, Xangai é uma cidade que ativa muita ambição. E vou colocar uma qualidade, né, ao redor dessa palavra, como eu fiz com as outras. É uma ambição direcionada. E isso muda tudo. Por quê? Xangai não quer tudo. Xangai sabe para onde quer ir. E sabe para onde vai. Então a ambição de Xangai, ela não é caótica. Ela é uma ambição com vetor. Ela é uma ambição que sabe onde quer chegar. E detalhe, nem é sobre querer muito, tá? É sobre querer algo específico, saber como capturar e agir no timing certo. Então imagina o quanto, na verdade, navegar uma cidade como essa, realmente crescendo, você precisa de habilidades pessoais e profissionais imensas, né? É uma ambição com alvo, com estrutura, com execução. Xangai é uma cidade que respeita muito quem constrói valor real, dinheiro real, quem entrega valor concreto, quem sabe sustentar. Xangai odeia ambição como discurso, sabe? Xangai valoriza muito a capacidade de transformar a visão em resultado tangível, né? E timing é tudo, né? Assim, esse é um ponto muito crítico da cidade de Xangai, porque Xangai é uma cidade muito rápida, né? Porque oportunidades aparecem rápido, mudam rápido, exigem resposta rápida. Então, quando eu falo de ambição direcionada, é saber quando entrar, quando acelerar, quando mudar. Pessoas assim que ficam presos ou no que não funcionou, ou que carregam frustrações, ou que ficam olhando para trás, ou que ensaiam muito, sabe? Que até veem coisas do futuro e ensaiam, talvez eu faça isso, quem sabe daqui a pouco eu faço isso. Xangai não valoriza essas pessoas, cara. Xangai vê essas pessoas como alguém que não conseguem olhar pro jogo atual. E Xangai não é um lugar que espera. Xangai não é um lugar que espera. É um lugar que valoriza
liderança ativa, né? O pano de fundo de Shanghai é decisão, movimento e protagonismo, né? E tem uma coisa curiosa. Shanghai não é um lugar que você fala, alguém vai me colocar no jogo, então. Eu sou tão bom em tantas coisas. Não vai. Shanghai é um lugar que você decide se você entra. Mas só dá certo se você se trabalhou ali profissionalmente, até mesmo pessoalmente, para sustentar, né? Então, em Shanghai, o que eu estou chamando de ambição direcionada é transformar a visão em resultado através de foco claro, timing preciso, liderança ativa e sem se perder ou se prender no que já passou, né? Shanghai admira muito quem tem coragem de falar, eu não quero tudo, eu quero certo no momento certo, com execução real, entregando o meu valor real, né? Então falamos aqui de 5 coisas, né? Gostaram do meu resumo aí? O que eu queria mostrar para vocês é que tem algo que permeia essas 5 palavras, né? Porque quando eu falo de ambição, quando eu falo de identidade, quando eu falo de influência, de estética, de expressão, Shanghai só se sustentou nisso porque tem outras 2 palavras em cima dessa que sustentam isso, que é estrutura e resiliência, né? Shanghai não é uma cidade que te ensina tanto a brilhar, ela te ensina a sustentar, né? E quando você sustenta, daí sim, né? A sua ambição vira influência, a sua estética vira vida, a sua expressão deixa de ser esforço. O que eu falei no começo, né? Shanghai não tolera sabor construção. Ela exige construção que se sustenta no mundo real e separa quem fala de construir de quem constrói de verdade e recompensa quem constrói de verdade, né? Shanghai não é uma cidade de intenção, é uma cidade de construção de verdade, aquela que sustenta o que você diz. E é um rolê interessante, assim. Você chega em Shanghai parecendo pronto, não vai rolar. Você vai ter que criar a estruturação. Você precisa chegar em Shanghai estruturado mesmo. Inclusive, Shanghai nem te pede intensidade ou emoção ou discurso. Ela pede coerência estrutural, tá? Então, a gente pega as palavras que eu falei aqui, você junta estrutura com resiliência. Ambição só se sustenta porque há resiliência. Identidade não colapsa porque há resiliência. Influência continua, mesmo em instabilidade, porque tem resiliência. A estética não é frágil, é extremamente resiliente. A expressão não depende de contexto perfeito. Ou seja, a resiliência acaba influenciando todas as palavrinhas que eu trouxe para você, né? Então, Shanghai não é só ambiciosa, ela é resiliente o suficiente para sustentar toda essa ambição, juntando tudo que eu falei de sustentação e estrutura, né? Então, é uma cidade que sabe sustentar tudo isso, mesmo quando não é fácil. Shanghai não é só uma cidade que cresce, é uma cidade que continua, se adapta, se fortalece. Eu contei aqui a história, vocês viram os períodos que ela passou. E é isso que transforma, no final, a ambição em influência de verdade, né? Ontem eu falei de Suzhou, uma cidade muito mais sensível, né? E Shanghai é o momento que você sai da sensibilidade e entra na realidade que sustenta aquilo, né? Então, mostrei um pouco para vocês de como a gente está desenhando a nossa missão Fase Nova na China. Se isso ressoa, se você tem interesse em participar ao vivo, vivenciar, sentir, criar, estruturar, manda mensagem pra gente. Pode ser um direct, pode ser mensagem aqui, a gente entra em contato. Ou pega o link que tá nos meus stories, ou que tá na bio do Tempo da China. Segue o Tempo da China, que a gente tá postando várias coisas legais aqui. Foi meio aula, né? Não dá pra mostrar as coisas de Shanghai, mas se você entrar nos meus stories ou no Tempo da China, você vai ver muito do que eu tô falando de Shanghai. Depois nos stories eu vou colocar tanto novamente o contato, quanto um resuminho de um dia em Shanghai. Mas do que a gente estruturou, né? Você começa em Suzhou, e se quiser saber mais de Suzhou, tem uma live inteira sobre isso. Suzhou você sai sentindo beleza, sutileza, refinamento, mas ainda tá no campo de potencial, percepção, sensibilidade. E daí você entra em Shanghai, né? E Shanghai entra pra perguntar: e aí, né? Isso aí que você sentiu, você consegue sustentar no mundo real? Não basta sentir, tem que sustentar, tem que construir. A Camila comentou: gostaria muito, mas a idade acho que já é tarde. Olha, eu poderia fazer uma live só sobre o olhar dos chineses para a idade. O chinês valoriza muito a sabedoria que vem com a vivência. E, inclusive, quando você olha
para um dos líderes, né, que foi um dos arquitetos da China moderna. Quando você olha para Deng, que é lá para 1978 começa a abrir a China, ele entrou ali na liderança, eu não sei a idade certa, mas eu acho que ele tinha entre 70 e 80 anos, era uma idade muito avançada. Então, a China é um lugar para mim que, muito mais do que falar de construção de futuro, ela conseguiu construir uma realidade hoje que é profundamente habitável para a criança, para o jovem, para o adulto, para o mais velho. Então, eu sou uma pessoa que defendo muito que, se você for mais velho, vale ainda mais você ir para a China. De verdade. Até a gente estava conversando sobre isso, né? Aqui, hoje, mudando totalmente de assunto, mas eu vou conectar. Hoje seria o dia que a minha avó Ju faria 107 anos. Ela morreu com 105. E ela estava muito bem, até 90 e pouco. E eu tava falando exatamente isso com a minha irmã. Que como que teria sido se a gente tivesse levado a vovó com 90 anos pra China, né? Porque ela teria dado conta. Ela era muito, muito, muito saudável pra isso, né? Depois eu vou postar nos stories hoje também uma mini homenagem aí à vovó que faria 107 anos. Cara, vivenciar, né? Ter vivenciado... A minha outra avó tá pra fazer 100 anos. Vovó Isa, e a vovó Ju viveu 105 anos muito bem vividos, né? Até 104 ela tava muito, muito, muito bem. Então muito também, são muitas camadas, né? Mas o que eu acho legal da China, já abrindo para um outro âmbito, né? Quando você vai para a China, como a vida, a qualidade diária da vida na China é impressionante, inclusive e principalmente para os mais velhos. Então isso toca muitas coisas da sua experiência pessoal, né? No meu caso, a vovó Ju, a vovó Isa. Eu tô trazendo alguns aspectos, né? Em uma live aí de 50 minutos, que eu tô ainda trazendo a densidade que é possível trazer. Mas são realmente muitas camadas. São muitas camadas. Obrigada por trazer esse ponto da sua idade. Porque é exatamente o contrário.